Bom, pessoal, boa noite. Já fui muito bem apresentado pelo professor Danler, a quem eu quero agradecer pelo convite, coordenador do curso, ao professor Zanin também, que me convidou. Hoje eu conheci o professor Dave, que é o meu orientador, digamos assim, da matéria, da oportunidade que eu estou tendo de ser professor da instituição, na disciplina de Direito Civil 3, contratos. Pena que eu não vou encontrar com vocês por hora, estou com a turma do terceiro período, mas eu espero que eu tenha essa oportunidade depois. E para mim, estou muito feliz. Eu costumo dizer por aí que eu nunca imaginei que eu pudesse ser um docente no quintal da minha casa. Já era um desejo e jamais imaginei que isso pudesse acontecer aqui em Tocantinópolis. Então eu participei do lançamento do curso, onde eles estavam presentes e tem uma grande contribuição com isso, para que isso acontecesse. E quando eu vi a notícia, eu fiquei muito feliz de saber que Tocantinópolis recebeu um prédio com essa estrutura tão significativa, tão bonita, muito bem estruturado, para receber vocês, novos alunos. E aproveitem essa oportunidade, porque vocês realmente estão fazendo um curso muito bom, não só para um caminhar profissional, mas para a nossa vida também, para a vida como pessoa. Afinal de contas, isso é o que muitos buscam, esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, e o direito proporciona isso. Então aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo. Fico muito feliz de participar de uma mesa dessa com essas duas referências aqui. Adoro ver a doutora Daiane defender a bandeira dela, a causa que ela tem pelas mulheres. E parabéns, viu, doutora, por esse trabalho que você faz. Doutor Giovanni também, que é uma referência na advocacia tocantinense, né? A OAB do doutor é 732, olha só. Já está na 12.000 e alguma coisa. Então daí dá para tirar que a bagagem dele é grande. Falar dos desafios da advocacia, falar de problema, a gente tem uma pauta grande. Porque se fosse para falar das coisas boas, talvez fosse mais limitado. Eu estou no exercício da advocacia há 1 ano e meio, exclusivamente aqui em Tocantinópolis. Eu sempre tive experiências na área pública e a advocacia era uma atividade paralela. Mas o ano passado eu retornei a Tocantinópolis, eu sou daqui, tocantinopolino, mas o ano passado eu retornei e abri um escritório e estou com esta atividade exclusiva. E foi aí que eu comecei a me deparar verdadeiramente com os desafios, e principalmente na nossa região, que, como a doutora Daiane colocou, parece que é mais difícil, mas não é. É difícil em todo lugar, mas quando a gente vivencia, a gente termina identificando com mais facilidade. A região norte do Tocantins é uma região muito grande. Geograficamente, se você olhar no mapa, é a menor, mas só que possui 38 municípios na região norte e somam quase 450 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Espero que isso aumente, que esse número aumente com o censo que está sendo feito agora. Eu acho que vai aumentar. Mas esse é o dado oficial que nós temos hoje. Então, é muita gente para você identificar problemas e para você poder apresentar soluções. É muita gente para você defender. E demanda sempre tem. Eu não posso reclamar das oportunidades que aparecem, o networking que a gente faz, a conexão que a gente faz, que isso é uma das grandes vantagens da profissão e que eu me identifico muito, é essa oportunidade e essa capacidade que a gente tem de se conectar com as pessoas. E uma vez que você se conecta com outras pessoas, ali você gera negócios. Porque a advocacia, por mais que existam várias vedações no nosso estatuto com relação à publicidade, a essa comercialização da nossa atividade, mas ela é um comércio. A gente precisa das pessoas, a gente precisa se conectar com elas, a gente precisa identificar o problema delas e apresentar as soluções, a melhor que seja. E o Poder Judiciário, para mim, eu vou dar uma opinião pessoal sobre esses desafios que eu encontro. Para mim, é o Poder Judiciário que, infelizmente, não vou escolher palavras para dizer, sem nenhum tipo de preconceito, mas eu acho que é um pessoal do ego muito aguçado, sendo bem sincero e realista. E a gente tem dificuldade de ter a resposta do Poder Judiciário. Isso não é absoluto, isso não é geral, mas em muitas coisas, em grande parte. Porque da mesma proporção que o cliente cobra da gente, ainda mais com essa era digital que a doutora Daiane já mencionou, onde o cliente tem acesso a você 24 horas por meio do WhatsApp, porque eu não tenho condições de administrar 2 telefones. Ainda, pode ser que isso chegue uma necessidade, mas mesmo assim eu não sou adepto a 2 telefones para ter um profissional e um pessoal. É muita informação na minha cabeça. Então eu tenho um telefone e o cliente tem acesso 24 horas por dia. Então ele quer saber do processo, consulta o Google, tem a possibilidade de você consultar o processo no modo público, que você com o número, com o CPF. Então ele te aciona o tempo inteiro querendo saber a resposta do processo. E cliente, isso é uma grande dificuldade que a gente enfrenta e vocês lá na frente também vão enfrentar. Ele não entende a morosidade do processo, a vagarosidade que o processo tem. Não por si só, eu falo que é até uma cultura. O processo é demorado, é meio que cultural até. Mas é porque, de fato, o judiciário, o magistrado, precisa instruí-lo da maneira correta para que ele amadureça para um julgamento. Só que, de fato, essa demora, ela se estende mais do que o normal. E a gente busca o judiciário, manda mensagem, liga. Agora, nessa pós-pandemia, que o contato é online,
é mensagem, às vezes a gente vai lá no fórum e nem sempre a gente tem o respaldo, a resposta satisfatória e a gente fica taxado ainda como chato e você ainda tem que chegar lá pisando em ovos porque você não pode jamais arrumar uma briga com um servidor do judiciário, que vai dificultar ainda mais a sua vida. Então, é um lugar que você chega pisando em ovos. Para mim, isso é uma dificuldade muito grande, porque é o único ponto que eu acho que eu não me identifico com o direito, porque o meu perfil, eu sou resolutivo, eu gosto de focar na solução dos problemas e dar resposta para aquele problema. E eu não encontro isso na advocacia. E isso, para mim, estou falando de um modo geral. Claro que tem situações que a gente consegue resolver até rápido, mas de um modo geral, isso é um grande desafio que vocês vão enfrentar. Em contrapartida, eu falo de problema, de uma situação difícil como essa, mas isso não é motivo para que vocês possam pensar de forma negativa com relação ao curso. Porque, como eu disse, além de vocês terem uma oportunidade de construir uma carreira, seja na área pública, seja na área privada, seja na área civil, na área criminal, os colegas que já são policiais, a minha colega de academia, que já é policial, a minha outra colega de academia, que é do banco, da iniciativa pública, né? Então, além do leque de opções, né, assim que a gente escuta na faculdade, mas o direito nos proporciona a gente evoluir como pessoa. E é isso que vale a pena. Enquanto nós formos uma democracia, a advocacia ela vai continuar sendo indispensável para a administração da justiça. Porque nós somos a única profissão privada que a Constituição apresenta. O advogado ele é essencial para a administração da justiça. E esse essencial quer dizer que é necessário, não tem como abrir mão. A gente que leva o serviço para o magistrado, para o Poder Judiciário, né? Então, esse é um desafio que a gente tem, mas que vocês não possam enxergar isso como um limitador do que vocês podem alcançar mais na frente daqui a alguns anos. As oportunidades elas surgem e a advocacia nos permite isso. Falando da riqueza, que não vem com 5, 10 anos, mas eu acredito, uma coisa que vocês têm que ter em mente, eu acredito num amanhã melhor do que o hoje. Eu trago isso para mim. Então, a advocacia realmente ela não vai te dar aquele salário fixo todo mês, a não ser naquelas exceções em que você vai prestar uma assessoria jurídica para um município, para uma câmara, para alguma empresa. Mas isso é a exceção, porque o grosso mesmo é você trabalhar de forma autônoma. Então, ela não vai te dar um salário fixo, como quem é concursado também. Mas ela vai te dar a oportunidade de você descobrir nichos que podem mudar a sua vida de um dia para a noite. E esse nicho, quem vai encontrar é você, estudando, se preparando e tentando encontrar essas lacunas que a gente costuma dizer, que a lei sempre traz, porque não tem como você positivar tudo, não tem como a lei disciplinar todas as relações humanas, porque afinal de contas nós somos humanos e nós vivemos constantemente em transformação e vivemos numa sociedade que também se transforma diariamente. Então são nessas brechas que você como advogado pode encontrar um nicho e você pode ter ali a sorte grande e ganhar na Mega Sena. Existem situações como essa. E não são raras. A gente até vê com frequência. Então, se você não acreditar no seu trabalho, a doutora Daiane também falou muito isso, é o amor pela sua profissão. É você fazer o que você quer. Porque os desafios são grandes que a gente enfrenta diariamente. A vontade de desistir, de jogar para cima, mas a gente acredita e ama e se dedica. Então, eu acho que isso é o que faz a diferença. Hoje, outro desafio que eu acho que é muito grande, que eu também enfrento, embora eu seja com todo respeito à idade dos meus colegas, mas eu sou de uma geração um pouco mais nova, que eu só tenho 11 anos de formado, com 18 e 30 anos de formado. Mas eu ainda peguei a fase de não ter tanto acesso ao Google, eu ainda também sou adepto ao livro. Aprendi que no Google a gente pode até achar a estrutura da peça processual que você precisa fazer, mas lá não tem conteúdo. O conteúdo que você encontra realmente é nos livros, é manuseando, é passando folha, porque ali sim existe um conteúdo mais significativo. Claro que isso não é regra também absoluta. Tem muito artigo muito bom publicado hoje na internet, mas você precisa criar esse feeling para poder identificar isso. Você não pode se iludir com tudo que tem lá. E, como eu disse, a advocacia ela é um comércio. A gente tem que encarar ela como comércio, porque é muito bonito você formar e abrir um escritório, colocar um paletó, a mulher colocar um vestido social, um salto, e você está ali naquela panca, uma palavra popular. Mas e cadê o cliente? Cadê o serviço? Como é que você vai advogar se você não tem o cliente? Né? Então, a dificuldade lá de antigamente, de alguns anos atrás, em que você tinha que colocar o pé na estrada, atrás do cliente, para angariar novos clientes, hoje essa realidade é um pouco diferente. Porque nós temos o acesso à internet. E você pode se conectar com as pessoas de forma mais fácil e mais rápida. Mas isso é um grande desafio que a gente encontra. Porque quando você coloca o seu rosto numa tela de celular para falar no Instagram, no Facebook, gravar um vídeo para ir para o YouTube, você tem que ter certeza daquilo que você está falando, você tem que estar atualizado sobre aquilo que você está falando e preparado principalmente para você enfrentar a crítica do outro. Porque por mais que você fale bem e fale correto, alguém que vai ouvir lá do outro lado vai te apontar. E se você não tiver maturidade, aí já não é nem
Conhecimento técnico. Você tem que ter a cabeça boa. Maturidade, para você aguentar aquela flechada e se manter firme, acreditando no seu trabalho, naquilo que você está entregando. No marketing jurídico hoje, que a gente não estuda só técnica, só código, só lei. Hoje a gente precisa, que é um grande desafio que eu acho, a gente precisa se atentar ao marketing, a essas inovações do mercado. Então, se você não tiver essa, que os marqueteiros jurídicos falam, essa persona identificada dentro do seu escritório, para poder trazer aquele cliente ali que você deseja realmente prestar um serviço para ele, você pode encontrar muitos problemas depois, e principalmente até psicológicos, se você não for uma pessoa bem preparada. Então, esse é outro grande problema que eu acho, que além, eu acho que hoje fazer uma petição é a coisa mais fácil que tem. Eu estou começando a perceber isso, que peticionar é a coisa mais fácil. Gerenciar um escritório, prospectar clientes, se preocupar com essa informação que você está levando para os seus clientes, angariar novos, porque a gente precisa disso, né? Então, tudo isso a gente tem que administrar. E esses especialistas aí do marketing, eles falam que o advogado tem que ficar 20% no operacional e 80% no marketing. Aí eu fico me perguntando, como, meu Deus, que eu vou ficar 20% no operacional do meu escritório, porque outro grande problema, não só da região do Bico, mas da advocacia no geral, que além do Google, que as pessoas já chegam sabendo o que querem, achando o que querem, é uma cultura muito ruim impregnada na advocacia, o cliente achar que o advogado deve receber somente no final da ação. Isso mata qualquer profissional, porque você é autônomo. Como é que você vai manter a estrutura do seu escritório? De energia, de internet, para quem precisa alugar um espaço, mobiliário e tudo mais. Então é uma cultura, eu falo que é uma cultura isso, enraizada, que precisa ser quebrada. O cliente, você precisa alimentar isso e desenvolver isso no seu cliente para que ele possa amadurecer na cabeça dele que ele tem que pagar honorários contratuais iniciais. E aí você divide, você oferece as condições de pagamento, mas ele precisa contratar de fato você para você prestar um serviço. Porque senão como é que você vai viver com um processo que vai demorar 12, 13 anos esperando o resultado? E outra coisa que eu acho que os clientes descobrem é no Google. Doutor, o senhor cobra 30%, né? Já chega impondo. Aí eu faço toda a questão de dizer, eu falo, olha, graças a Deus, a advocacia alterou a tabela da OAB, porque vocês sabem que nós temos uma tabela referencial de honorários que indica o mínimo, e ela mudou o ano passado, graças a Deus. Agora a gente pode cobrar de 30 a 50. Então eu já dou logo esse choque de realidade no cliente. Falo, olha, é de 30 a 50. Então peraí que nós vamos negociar. Mas isso é só mais um dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia da advocacia. Mas não desanimem, porque vale a pena. Eu falo que o que eu evoluí profissionalmente em um ano e meio, eu não evoluí em 7 anos prestando serviço para o Estado. Porque termina que a gente entra numa zona de conforto. Aí você vai lá, tem dia que tem serviço, tem dia que não tem, e você não aproveita para estudar. Isso é fato. Aí vai lá tomar um café, vai fazer não sei o quê, vai falar da vida alheia lá com o colega na mesa, e por aí vai. Agora, na advocacia, não. A busca pelo conhecimento e para identificar a resolução dos problemas que a gente tem, ela é constante. Como a doutora disse, nós somos advogados o tempo inteiro, 24 horas. Graças a Deus, isso agora está positivado, porque pelo menos a mensagem automática do celular a gente pode colocar do dia 20 de dezembro a dia 20 de janeiro, onde os prazos hoje eles são suspensos. E realmente, mesmo que você continue sendo advogado, você não consegue fazer nada no processo, a não ser situações emergenciais. Mas esses desafios, eu acho que eles nos transformam, eles nos possibilitam muitas experiências para a gente evoluir profissionalmente e para a gente evoluir como pessoa. Que é o maior encanto que eu tenho pela minha profissão. É o meu desenvolvimento pessoal diário, porque eu cresço cada dia. Então, o que eu deixo para vocês é que acreditem no que vocês vão estudar, no que vocês vão aprender, e já vão olhando para esses nichos, para essas oportunidades, vão se conectando com as pessoas, porque isso é uma grande dificuldade que eu vejo, sempre vi, desde quando eu estudei, as pessoas, quando faz aquela pergunta, você quer concurso ou você quer advogar? Não, eu quero concurso, porque a pessoa é mais introspectiva, tem essa dificuldade de se comunicar com as pessoas. Então, tentem quebrar isso, só se realmente for o seu perfil, porque a gente sabe quem é perfil, não tem jeito. Mas tentem quebrar, porque é muito bom a gente se conectar com as pessoas e essa conexão poder gerar negócios, e vocês podem ter certeza que esses negócios também vão gerar bons frutos financeiro, que é isso que a gente quer. Não adianta, por mais amor que a gente tenha a profissão, mas o que faz a gente colocar o sorriso de uma ponta a outra é quando os honorários... Agora é o Pix, né? quando o Pix cai na conta. Mas é isso, desafios sempre vão existir, mas jamais esqueçam que nós somos indispensáveis para a administração da justiça e que, independente dos problemas que existam no judiciário, no Ministério Público, com o próprio cliente, não é fácil lidar com pessoas, mas vale a pena o exercício da nossa profissão. A gente precisa exercê-la com afinco, com satisfação, porque vale muito a pena, viu? E obrigado, boa sorte. Eu vou estar aqui pela universidade com o terceiro período, mas muitas caras conhecidas para a gente poder compartilhar conhecimento, experiência, né, e se conectar. E dessa conexão, como eu disse, gerar oportunidades. Obrigado, professor, pelo convite, viu? Desejo boa sorte a todos vocês. Obrigado.